compartilhamos a palavra que o Espírito Santo de Deus tem para nós. Eu gostaria de convidar o irmão Cristiano, ele quer testemunhar para aquilo que Deus fez na vida dele. Fique à vontade, irmão. Boa noite, irmão. A paz do Senhor. Amém. É breve, meu testemunho, mas é um testemunho da bênção que eu pedi para Deus me dar. É sobre a minha carteira de habilitação. Fiquei um ano e pouco sem dirigir, por causa de meia lata de cerveja. E eu fiz um propósito com Deus, dentro dessa casa do Senhor. Que eu ia parar de beber bebida de álcool, e em nome de Jesus, Ele me devolvesse a minha carteira de volta. E pela honra e a glória de Deus, Ele me devolveu. Tem um ano e 2 meses eu estava de volta dirigindo. Mas dirigindo respondendo, né? Mas depois, graças a Deus, agora estou andando sem medo, porque Jesus me devolveu ela. Então eu agradeço a Deus por Ele ter confiado na minha promessa que eu pedi para Ele, sabe? Sempre não sabe falar direito, mas a gente pede de coração, né, irmãos? Porque tudo que tu pediu de coração, Deus Ele dá para nós. Eu, todo esse tempo desse ano e pouco que eu dirigi, eu precisava trabalhar, eu tinha que trabalhar, me escondendo ou dirigindo, mas eu ia. Mas graças a Deus eu passava por meio da polícia, eles nunca me atrapalharam. Em nome de Jesus, hoje eu não preciso mais me esconder. Não faz mais parte da gangue do Mocó, né? Não fica escondido, mas está bem. Glória a Deus, irmão. Tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus com sinceridade, Deus examina a intenção do coração e por essa intenção Deus nos abençoa. Também quero fazer menção da presença do cunhado Fábio, né? Deus abençoe, primeira vez em nossa igreja. Das 2.000 vezes que você ficou de vir, a primeira já foi paga. Deus te abençoe. E os nossos amigos lá, que são amigos da irmã Sabrina, não sei. Que Deus abençoe os irmãos que estão aí pela primeira vez também. Os demais são da casa. Dispensa a apresentação. Queridos, eu quero pedir a atenção de todos nesse momento. Eu quero dar continuidade ao que eu comecei no domingo ministrar em nossa igreja. Né? Aquilo que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração para ministrar em nossa igreja. Entendo eu da tamanha importância que tem aquilo que vamos compartilhar nessa noite. Tem muitas áreas da minha e da tua vida que talvez estejam bloqueadas, eu vou usar essa expressão, estejam bloqueadas ou estejam travadas, ou áreas de nossas vidas que não prosperam. E nós, nessa noite, vamos descobrir o motivo e como desbloquearmos essas áreas na nossa vida. Domingo, eu comecei falando de que nós vivemos sobre a dimensão de 2 mundos. O mundo físico, que os nossos olhos veem, que as nossas mãos tocam, que os nossos pés andam. Mas que nós vivemos também sobre uma influência do mundo espiritual. Tudo que acontece no mundo físico tem influência do mundo espiritual. E é dentro disso que eu quero dar continuidade. E o tema dessa mensagem é a continuidade do domingo passado, acessando as bênçãos de Deus na nossa vida. A vontade, ou melhor, o prazer e o desejo de Deus é que todos sejamos abençoados. Eu quero começar dizendo que para Deus não existe filhos privilegiados. Para Deus não existe filhos privilegiados. Todos diante de Deus têm o mesmo peso e o mesmo valor. Para Deus não existe filhos privilegiados. Deus ama todos, mas nem todos esses filhos amados por Deus o amam como deveriam amar. Então Deus, mesmo sem ser amado, continua nos amando. E é dentro desse contexto que nós começamos a falar que muitas vezes há coisas em minha e em tua vida que nós não entendemos e nós não compreendemos, mas diante do que nós começamos domingo a compartilhar, nós vamos entender um pouco mais acerca dessas situações que acontecem na nossa vida ou áreas de nossa vida que estão bloqueadas. O irmão testemunhou aqui
de que por motivos que lhe causaram a perda da sua carteira, ele veio na sua conscientização, se humilhou diante de Deus, pediu a Deus, e Deus, pela sua infinita misericórdia, o capacitou e o abençoou novamente. Então, quando nos humilhamos, primeiro passo é reconhecer que erramos. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, nos arrependermos. Esse é o passo importante, nos arrependermos, confessarmos e não voltarmos mais a praticarmos. Foi o que Jesus deu um conselho para o homem que estava no tanque. Vás e não peques mais, porque o teu estado pode ser pior do que o primeiro que já estava. A intenção nessa noite não é apenas falar sobre não pecarmos mais, mas é não darmos continuidade à prática do pecado. Eu quero começar lendo uma passagem bíblica em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Quero pedir a atenção de todos. Não vá ao banheiro só por uma extrema necessidade. E se precisar de ar, levante a mão, que os nossos diáconos e obreiros estão aí para servir a cada um de nós. Romanos capítulo 8, versículo 17. Nós vamos ver alguns versículos bíblicos que dão complementação ao que eu vou falar. Mas vamos começar pelo versículo 17. Talvez o tempo não nos permita também continuarmos nessa ministração. Mas eu creio que o que você vai ouvir vai te ajudar muito. O versículo 17 do capítulo 8 de Romanos, Paulo escrevendo a carta aos Romanos e também a nós, está dizendo assim: se nós somos filhos, somos logo herdeiros, e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e se certo com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Romanos 8,17. Eu vou novamente repetir a leitura. Se nós somos filhos, logo somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Somos herdeiros por meio de Cristo Jesus de Deus. No capítulo 1, no versículo 12, no capítulo 1, do versículo 12 de João, João está dizendo assim: quando aceitamos Cristo, Ele nos deu todo o poder de sermos filhos de Deus. E dentro disso aqui, que é o tema da mensagem de hoje, acessando as bênçãos espirituais, é que nós temos que entender a nossa posição em Deus. Nós temos que entender a nossa posição em Deus. E a nossa posição em Deus é de filho. A nossa posição em Deus é de filho. E como filho, nós nos tornamos herdeiros de Deus por meio da aceitação de Cristo Jesus. E como filhos, nós somos herdeiros de tudo aquilo que Deus criou e de tudo aquilo que pertence a Cristo, Ele também nos tornou pertencente. Olha só uma passagem bíblica em Efésios, capítulo 1, versículo 3. É muito importante, você que tem Bíblia queira acompanhar, Efésios 1, 3. Como acessarmos as bênçãos espirituais para a nossa vida. Lembrando que nós vivemos sobre duas dimensões e o mundo espiritual tem muita influência sobre o mundo físico. Versículo 3 do capítulo 1 de Efésios, Novo Testamento. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Toda vez que eu li essa passagem, eu passava a meditar e a pensar: Senhor, nós já somos abençoados em Deus. Nós já somos abençoados. Preste atenção, nós já somos abençoados. Deus, quando disse para Abraão, ou melhor, a Bíblia narra ali que Deus abençoou Abraão em tudo. Quem abençoou Abraão foi Deus. E no Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo está tendo essa revelação do Espírito, dizendo que em Cristo Ele já nos abençoou. Mas por que nós não estamos nos apropriando daquilo que já é nosso? Daquilo que já é nosso. Escute só, João capítulo 10, versículo 10.
E você vai entender mais. Que o Espírito te ajude a entender naquilo que talvez eu não consiga ser tão claro e objetivo. No capítulo 10, no versículo 10. É bem conhecido já. Olha o que diz. O ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. De quem Deus Jesus está falando? Jesus está falando do diabo. Jesus está falando do diabo e seus demônios. Jesus está falando do diabo e seus demônios, e ele está classificando o diabo juntamente com seus demônios como ladrão. E qual é o objetivo do diabo? Roubar a tua paz, roubar a tua alegria, mas principalmente roubar as tuas bênçãos, ou bloquear as tuas bênçãos. E lembra de uma coisa que eu falei domingo, e eu vou frisar novamente. Deus estabeleceu o universo sobre princípios. Deus estabeleceu o universo sobre princípios. Princípios civis, princípios morais e princípios espirituais. E quando nós quebramos esses princípios, nós damos legalidade para o acusador nos acusar diante de Deus. E o acusador, que a Bíblia diz que é o diabo, nos acusa diante de Deus pelo um pecado praticado e não confessado. Por isso, Lucas 15, 7, o que está escrito lá? Está escrito, Lucas 15, 7, que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Quando nós confessamos os nossos pecados, o nosso acusador não tem legalidade de nos acusar diante de Deus. Eu quero te mostrar 3 coisas hoje. O papel de Deus, justo juiz. Repita comigo, o papel de Deus, justo juiz. Papel de Jesus, advogado. Papel do Espírito Santo, fiel testemunha. Papel do diabo, acusador. Existe um juiz que chama-se Deus, existe um advogado que chama-se Jesus, existe um promotor de acusação que chama diabo. E quando ele encontra legalidade na minha e na tua vida, ou seja, quando ele encontra pecados praticados e não confessados, ele chega diante do justo juiz e acusa os nossos pecados praticados e não confessados. Por isso vou voltar no versículo 10. Quem está entendendo aí, dá um alô. Não é para dizer alô, dá só glória a Deus. Versículo 10. O ladrão somente veio para roubar, matar e destruir. É o que Jesus fala. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. É essa passagem que me chama muita atenção. Se, ao aceitarmos, eu vou repetir novamente para você entender. Ao aceitar Jesus, nós nos tornamos em Cristo. Ao aceitar Jesus, nós nos tornamos em Deus Filho. E sermos filhos, nós somos herdeiros. Então nós temos direito a uma vida abundante. Não apenas, Jesus não está falando da eternidade. Ele está falando do século presente. Ele está falando de nós vivermos uma vida abundante nesta terra. E por que nós não estamos gozando desta vida abundante? Porque muitos cristãos ainda tomam remédio antidepressivo, porque muitos cristãos têm crise de ansiedade. Porque muitos cristãos morrem doentes. É claro que Jesus também nos advertiu que no mundo teríamos aflição, mas veja bem, aonde ele falou que nós teríamos aflição no mundo? Mas que nele nós teríamos paz. E ele está dizendo aqui, eu vim para destruir as obras do diabo. Eu vim para dar a cada um de vocês vida, e vida com a... Eu te pergunto hoje, você não precisa me responder. Você está vivendo essa vida abundante? Coloca dentro do pacote uma vida abundante, paz, prosperidade. Prosperidade não é questão financeira. A Bíblia, quando fala de prosperidade, ela não destaca o financeiro. Ela diz que prosperidade é ter paz, saúde e alegria para conquistar tudo aquilo que Deus te dá sabedoria para conquistar. Vida abundante é poder deitar ao travesseiro. Olha o Salmo 127.
Salmo 127 diz bem assim: não adianta o homem. Olha, ele começa dizendo assim, ele começa dizendo, tá certo que eu falei, mas eu corrigi para nós voltarmos no versículo 1 do Salmo 127. Ele está dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, edificar é construir. Se o Senhor não edificar a casa, e Ele nos dá um manual, como Criador Ele nos dá um manual, para que eu e você, como criatura, edificamos a nossa casa sobre os princípios da palavra. E quando nós seguimos os princípios e aconselhamentos da palavra, o diabo, nosso acusador, não tem do que nos acusar. Porque nós estamos praticando e construindo a nossa casa sobre o princípio de ensinamento da palavra. E ele continua dizendo: e ele dá aos seus amados o pão enquanto uma das piores coisas que acontece é quando nós perecemos por falta de conhecimento. O desinteresse pelo livro chamado Bíblia faz com que nós perecemos e não vivemos a vida abundante. Eu gosto muito de uma passagem bíblica que se encontra em Romanos, capítulo 16, Romanos 16, 20. O que está escrito ali? Paulo está dizendo: em breve, o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente. O diabo não quer que nós conheçamos a palavra, porque a palavra, olha o que Jesus fala acerca da palavra, João 5,39, examinai as escrituras, porque contém nela vida eterna, porque elas de mim, Jesus está dizendo, elas de mim testificam. O que significa a palavra testificam? Dão testemunho da minha pessoa. Testemunha da minha pessoa. Por isso, uma das coisas que o diabo não quer que eu e você conheça a palavra, porque quando nós conhecemos a palavra, nós temos acesso ao trono de Deus para acessar aquilo que nos é por direito. Como filho herdeiro, você não vai reivindicar a tua herança? O que torna um filho herdeiro é a legitimidade. É a filiação. O que torna uma pessoa herdeira é o reconhecimento do pai, reconhecendo como filho. E o que nós somos em Deus, filho. Então, como filho, nós temos herança, as quais nós temos que reivindicá-la no trono de Deus. Mas para reivindicá-la, precisamos conhecer. Amém? Quando nós não conhecemos, nós acabamos não reivindicando. E eu quero te mostrar algumas coisas bem interessantes, bem rapidinho. Nós vamos dar continuidade. Abre lá em Salmo 128. Eu podia recitar aqui para ganhar tempo, mas eu quero que você examine, para que você não fique pensando, que é coisa da minha mente. Salmo 128, versículo 5. Você vai ver uma promessa. Salmo 128, versículo 5. Uma promessa.